TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa tarde, direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis. Começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 20 de junho. Eu sou o Peterson e vamos agora para a edição deste sábado. Como de costume, o programa de sábado vai ser focado apenas nas entrevistas que aconteceram durante esta semana aqui no debate. Na edição de hoje, o diálogo vai ter o objetivo de destacar o início da Bauerfest, de reforçar a importância da odontologia e também de valorizar o lançamento do livro Se Fôssemos Cidade. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e dessa vez a gente veio falar sobre Bauerfest. Isso porque estamos aqui com o Ney Carvalho, secretário de Turismo de Petrópolis e também apresentador aqui da Voz da Cidade na TV Correio da Manhã, que veio conversar um pouco com a gente sobre essa 37ª edição, não é mesmo, Ney? Boa tarde. Boa tarde, Hugo. Verdade, vamos falar de Bauerfest, já estamos aí com o início da festa às portas e um prazer estar aqui nesse programa. Um grande abraço a todos os telespectadores. Prazer te receber aqui no programa, Ney. E, é claro, a gente já conhece a Bauerfest muito bem, nossa tradicional festa do colono alemão, que está começando nesta sexta-feira. Queria falar para você, perguntar para você, na realidade, como é que estão esses últimos preparativos para essa principal festividade do ano aqui para a Cidade Imperial. Então, uma correria, né? A festa é uma festa gigante, as demandas são muitas, né? E desde praticamente meado de janeiro, que a gente vem sentando diretamente com as pessoas envolvidas, traçando todo o operacional da festa, toda a logística, a parte burocrática, que também é muito grande para nós lá da Secretaria de Turismo, envolve muitas questões. Então, assim, a gente pode contar aí que desde janeiro a gente vem numa pegada muito grande. Agora, faltando aí algumas horas para a festa, a gente ainda está resolvendo algumas coisas. É como eu disse, é o maior evento da cidade, né, que tem uma mobilização muito grande, não só da Secretaria de Turismo, como outras pastas também do município, a Cultura, a Condep, a Saúde, a CPTrans. Então, são muitas reuniões que acontecem. Tivemos a reunião de fechamento nesta quarta-feira e temos agora feito aqueles alinhamentos finais, mas realmente é uma demanda enorme. A organização da festa é muito grande para que a gente possa, né, como vem sendo a cada ano, oferecer uma boa festa com recorde de público, mas para isso realmente é muito trabalho. E até um ponto que você trouxe, nos últimos anos, especificamente no ano passado, a gente teve uma festa que fez um grande sucesso, bateu uma série de recordes, principalmente na comparação com os anos anteriores. E como é que está a expectativa para esse ano de 2026? Então, a expectativa é muito boa. Como você muito bem colocou, nós tivemos vários recordes de público, mais de 500 mil pessoas, tivemos recordes no consumo de chopp, enfim, dos produtos da Bauer, né? Foi um resultado muito positivo também para os expositores que participam, né, independente do chopp, do salsichão, tudo que foi comercializado ali dentro, os nossos artesãos. E esse ano nós estamos com uma expectativa muito maior, né? Nós conseguimos o patrocinador Master, né, que tem aí a cervejaria que está patrocinando, que está oferecendo, né, algumas novidades em relação às pessoas que consomem. Então, a expectativa, não só por essa cerveja que está patrocinando, ser também a patrocinadora oficial da Oktoberfest em Blumenau, isso já traz um grande peso. A gente tem a expectativa aí de que teremos novos recordes com algumas novidades também que a Bauer tem para apresentar. A gente acredita em recorde também de público e tendo aí, talvez, acreditamos muito, estamos muito otimistas na melhor Bauerfest de todos os tempos. Perfeito. Até um ponto que você trouxe justamente sobre esse patrocínio compartilhado com a Oktoberfest. A gente tem uma conversa muito grande atualmente justamente entre a organização da Bauerfest e da Oktoberfest, que é a principal festa de cultura alemã que a gente tem aqui no Brasil, não é mesmo? Exatamente. Foi até uma determinação do prefeito Ingo Ramos que ano passado nós tivéssemos um contato bem direto, né? Petrópolis e Blumenau são cidades co-irmãs devido a essa cultura germânica, né, que predomina em ambas as cidades. Então nós tivemos um contato, recebemos ano passado a realeza da Oktoberfest aqui, com alguns representantes também do município. Esse ano eles já confirmaram presença novamente, vamos receber a realeza, talvez está confirmando também aí a presença do secretário de Turismo e do prefeito de Blumenau. Então essa parceria ela só vem somar,
né, fortalecer ainda mais essa questão das cidades co-irmãs, da cultura germânica em ambas as cidades, e isso é muito bacana. Como também esse ano, assim como no ano passado, nós também estaremos lá na Oktoberfest, fazendo o possível para estar com a nossa realeza também, para cada dia mais nós estreitarmos esses laços aí que são muito importantes. E até abrindo um parêntese, falando justamente sobre essa questão da realeza, e agora não necessariamente do Ney secretário, mas do Ney apresentador, a gente destaca que aqui na TV Correio da Manhã, especificamente na Voz da Cidade, as membros da realeza foram entrevistadas justamente para o nosso público conhecer, que é um ponto extremamente importante, não é mesmo? Exatamente, isso já é uma marca nossa, né? Mesmo não estando agora com essa ligação direta com o turismo, mas todos os anos a gente recebe, na semana que antecede ou na semana da festa, as 3 componentes da realeza, né? A segunda princesa, a primeira princesa e a rainha. Esse ano está lá com a Natália, a Anne e a Lívia. Nós estamos recebendo, vamos fechar hoje, né, essa série de entrevista com elas, e isso é muito legal o que você falou, essa coisa de nós apresentarmos a realeza, estimular novas meninas a participarem também dos concursos, né? Nós tivemos um diferencial a partir do ano passado, que foi colocar o concurso da Boer no dia do aniversário da cidade, no dia 16 de março, ou seja, ali é definida a realeza, então elas têm todo um preparo até o início da festa, e nesse preparo vale aí a parceria do cuidado da aparência, os trajes, a preparação para o básico, né, de algumas expressões que elas falam em alemão durante a festa, então é feita uma parceria também com um curso. Então, além de nós prestigiarmos o aniversário da cidade, elegendo a realeza, né, no dia 16 de março, a gente também tem essa facilidade delas estarem mais preparadas. Isso aí antigamente era feito às vésperas da festa, então a realeza ficava meio que perdida. Então isso aí também foi uma ação muito positiva, né, do governo, e que esse ano também foi um grande sucesso. Então as meninas estão muito animadas, a nossa rainha tem participado conosco promovendo a festa desde de que foram eleitas, né, em outros municípios, em feiras de turismo, na capital do Rio de Janeiro. Então isso é um trabalho muito bacana, e a gente espera que esse brilho das meninas possam estimular a outras a participarem também. Temos muitas meninas com descendência alemã na cidade que podem vir aí ser futuramente também a realeza aí da festa. E até um ponto bem interessante da gente destacar, quando por meio da Voz da Cidade você faz a entrevista no Café com Ney, convida a Lívia, convida a Anne, convida toda a realeza, faz com que a população de Petrópolis, os nossos espectadores, se aproximem justamente dessa festividade, se aproximem dessa realeza. E é muito importante que não se aproximem apenas da realeza. A nossa festa, a Bauerfest, é um grande evento, o maior evento que a gente tem aqui no município, e é claro, é muito importante que as pessoas de fora venham à cidade, mas também é muito bom que os habitantes de Petrópolis, os petropolitanos, também prestigiem essa festividade, porque a festa é nossa, não é mesmo, Ney? Claro, claro. Uma coisa que nós fizemos também ano passado foi essa questão do pertencimento, né? Isso é muito importante. Às vezes a pessoa ela não tem, né, trabalha diretamente na festa, mas toda a cidade ganha com isso, né? Então, a realeza ela nos ajuda a fazer essa questão do pertencimento. Nós iniciamos ano passado um projeto de estar nas escolas da rede municipal, falando sobre o turismo, levando palestras, levando para os nossos alunos, mostrando para eles o turismo como uma oportunidade de carreira profissional, né? Então essa questão do pertencimento é muito importante, porque a gente vinha percebendo nos últimos anos que o petropolitano às vezes fica muito irritado quando se tem um evento no centro histórico, a nossa geografia não colabora muito, né, as limitações das nossas vias, o fluxo de veículo que aumentou demais. Nós vemos aqui as reportagens que acontecem aqui nos nossos telejornais, a cada dia atualizando essa quantidade de veículos. Tudo isso acaba trazendo um transtorno que é inevitável, só que nós temos que ver o lado positivo disso, né? É muito maior o lado positivo do que simplesmente reclamar por estar 15, 20 minutos a mais dentro de um ônibus, sabendo que está sendo movimentada a economia da cidade, está trazendo dinheiro para a gente. Então, assim, nós temos trabalhado muito essa questão do pertencimento. A realeza nos ajuda muito nessa questão também, como você disse, aproximando o povo da festa, aproximando o povo dos eventos, né, da importância que isso é para o turismo na nossa cidade. E até ainda relacionando essa questão do trânsito, né, que eu acho que a principal reclamação da população é o momento de colocar os prós e os contras na balança, ver que os prós são muito maiores e ter aquele momento de consideração. Ter consideração porque realmente a cidade é muito beneficiada por eventos como a Bauerfest, Serra Serata, todos os eventos que são realizados aqui no município, especificamente aqui no Centro Histórico, que é a parte que acaba afetando mais pessoas.
E ainda voltando na parte da Realiza, Ney, você mesmo comentou que a Realiza faz esse trabalho de ir para outras cidades, ir para feiras de turismo, e é muito importante a gente ter esse trabalho levando para um número ainda maior de pessoas. A Bauerfest já é conhecida, mas quanto mais distante a gente consegue levar, quanto mais pessoas a gente consegue trazer aqui para a cidade acaba sendo melhor beneficiada, não é mesmo? Claro, claro. Promover, né, sempre o turismo. Até porque, como você disse, a Bauerfest é muito conhecida, mas conforme vão se passando os anos, nós vamos tendo os concorrentes, né? Nós temos municípios vizinhos nossos que hoje oferecem atrativos que há tempos atrás não ofereciam. Então as pessoas tinham a Bauerfest, um evento ou outro como opção para vir para essa região, né? Hoje não, hoje nós temos aí municípios vizinhos que também têm investido no turismo, têm crescido, então passa a ser concorrente. É bom para o turismo da região, mas não deixa de haver uma concorrência. E nós temos que trabalhar cada dia mais, né? Temos tido muita preocupação de oferecer um turismo de experiência para a população, né? Não só através da Bauerfest, que é o principal evento, como você disse, mas através de outros eventos e principalmente dos atrativos turísticos, porque a pessoa, o turista, o visitante que gosta de vir a Petrópolis, né? Por ter um clima maravilhoso, ter um turismo histórico, uma arquitetura bacana, uma cidade que é a cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro pelo 3º ano seguido. Só que você vem, aí você gosta de vir aqui, mas você vem 1, 2, 3 vezes, na 4ª vez você já visitou o palácio, já visitou o museu, e aí o que mais fazer? Então essa questão do turismo de experiências tem sido trabalhado, né, para que nós possamos inovar a cada dia mais. Temos sentado, recebido alguns projetos, analisando, para que a gente possa avançar nessa questão do turismo. E só ainda fechando a questão que você falou do trânsito, é muito triste para a gente ver o petropolitano reclamar porque fica um pouco a mais dentro de um trânsito, e esse mesmo petropolitano vai para Cabo Frio, fica 8 horas no trânsito para poder pegar uma praia, às vezes num feriado mais prolongado. Você vai para Copacabana assistir um show, você fica ali preso horas para poder conseguir chegar um pouco próximo do local, como nós vimos recentemente o show da Shakira, Copacabana toda interditada, mas a população sabe, entende que aquilo ali existe uma mobilização do turismo, né? O show da Shakira é um show gratuito para a população, mas o que se movimenta, né, a rede gastronômica, a rede hoteleira, o comércio, e isso é essa visão que nós temos que ter. Então isso é, sem sombra de dúvidas, muito importante. A questão do trânsito, nós tivemos muitos elogios ano passado, né, conseguimos fazer uma mobilização legal. Esse ano foram muitas reuniões com a CPTrans, com a Polícia Militar, com a Guarda Civil, tentando organizar da melhor maneira possível, e com certeza os problemas vão ser mínimos, e ainda tentando solucioná-los durante o decorrer da festa, para que a gente não possa criar aí um transtorno maior. Temos trabalhado muito em relação a isso também. E até pegando o gancho desse show da Shakira, a gente destaca também que a Bauerfest é uma feira gratuita, uma festividade gratuita, só que a gente tem uma atração um pouco descentralizada, não é especificamente um show, e sim uma série de espetáculos, Exato. Uma série de shows, competições, por exemplo, o tradicional Chopemetro que a gente tem aqui, também tem as questões gastronômicas que são opcionais. A pessoa não necessariamente precisa tomar o chopp da festa, precisa consumir, que eu ainda acho que é melhor consumir lá, porque tem aquele valor especial, mas ainda assim não é obrigatório, então a pessoa consegue vir aqui gratuitamente, consegue aproveitar essa festividade. Só destacando esse ponto que é importantíssimo, Bauerfest é um evento gratuito e aberto para todo o público. Gratuito, você tem acesso gratuito ao Palácio de Cristal, onde é o principal foco ali da festa, né? Você tem ao entorno também acesso a todos os locais ali gratuitamente, e como o Hugo muito bem colocou aqui, os shows, você tem acessibilidade, acesso gratuito ao Palácio para assistir shows, as apresentações dos grupos, das bandas, né? E esse ano em especial teremos um telão ainda, né, para transmissão dos Jogos do Brasil, e tudo isso de forma gratuita. Então, assim, realmente é um ponto muito positivo para todos que vêm visitar a cidade. E até essa questão do Jogo do Brasil era o meu próximo ponto para ser destacado. Justamente no dia da abertura da Bauerfest, algumas horas depois da abertura, a gente tem justamente o Jogo do Brasil contra o Haiti nessa sexta-feira. Então, já dá para aproveitar esse primeiro momento da Bauerfest, aproveitando também o jogo da seleção, não é mesmo, Ney? Exatamente. Teremos aí o telão, inclusive, é até bom você falar nisso, muito importante a gente comentar sobre isso, porque devido à transmissão do jogo, a festa esse ano vai ter a abertura um pouco mais cedo, né? Geralmente, nos anos anteriores, costuma acontecer 18, 18h30. Esse ano, a abertura da festa será às 17 horas, nesta sexta-feira, no dia 19, visto que da abertura até todos os rituais que acontecem ali, umas 2 horas de rituais, para a gente ainda terminar
com uma distânciazinha do jogo, para que os próprios expositores possam se organizar, o telão ser colocado e para que a gente possa estar ali torcendo aí pela nossa seleção brasileira e com tudo, com muita ordenação ali dentro do Palácio de Cristal. Os barraqueiros do lado de fora também foram autorizados a terem televisão ali, para não criar muito tumulto. Teremos um telão também no pátio da Cervejaria Boêmia, né, uma parceria ali, onde vai estar funcionando também algum atrativo, para que o público possa estar bem ali distribuído e sem perder, né, o jogo da seleção brasileira. Exatamente. Todo mundo aproveitando a festa e todo mundo aproveitando esse jogo, esse segundo jogo dessa Copa do Mundo, justamente com o Brasil em campo. E Ney, agora falando de um aspecto um pouco mais pessoal, como é que está sendo toda essa preparação, toda essa situação envolvendo a BOAFEST pela primeira vez como secretário de Turismo? Uma experiência muito bacana, né? Uma experiência que a gente tinha uma noção de fora, né? Como comunicador, né, e apresentador, a gente todos os anos sempre divulgando, sempre apontando aqui alguns erros, tentando contribuir, né, com a cidade, como toda a TV faz, né, toda a nossa equipe de jornalismo aqui noticia, informa, recebe denúncias, cobra, para que possa ser sanado a maior quantidade de problemas possíveis, né? A imprensa tem esse papel de ajudar, de dar voz à população, de cobrar, né? Então, e esse sempre foi o nosso papel aqui. Nós temos aqui uma autonomia muito grande, né? A gente sempre faz esse agradecimento aqui a toda a direção, ao nosso diretor-presidente, pela autonomia que temos dentro de um trabalho responsável, comprometido aqui com a TV, naquilo que a TV tem como proposta para os seus telespectadores, que é um jornalismo sério, com a veracidade dos fatos. Então a gente sempre está aqui atrás das telas cobrando o melhor para a população. E hoje nós estamos lá no lugar de quem é cobrado. E nós temos visto isso e tem sido uma experiência muito forte, muito boa, porque a partir do momento que a gente cobrou tanto, e agora, pô, já que você cobrou tanto e quer o melhor, ajuda a gente aqui. Então, a gente se sente muito privilegiado, honrado de ter recebido esse convite, toda a nossa gratidão aqui ao prefeito Ingo Rammes, né, e a toda a equipe do seu governo pela confiança, sabendo da responsabilidade de ser uma das pastas mais importantes do município, porque vivemos numa cidade turística, né, então isso envolve, a trade do turismo é muito grande, envolve convention, rede gastronômica, guias de turismo, artesão, enfim. Então é uma responsabilidade muito grande. E essa experiência tem sido muito enriquecedora para a gente, né, pegando esses desafios, junto com toda a equipe da secretaria, procurando deixar um legado ali. Nós temos detectado vários problemas, não só em relação à Bauer, que nós já tivemos algumas melhoras esse ano que vem, teremos uma melhor organização ainda, se caso estivermos ainda no cargo, ou mesmo que não estejamos. Estamos deixando algumas facilidades, né, podemos dizer assim, para quem assumir, para que possa não ter tanto desgaste essa organização. Então, essa experiência tem sido muito enriquecedora, conciliando isso com a TV. A gente continua aqui fazendo o trabalho na Voz da Cidade, dando voz à população e agora cobrando de mim mesmo, para que a gente possa fazer um bom trabalho aí pela cidade de Petrópolis. Perfeito, Ney. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Um prazer conversar com você. E só para a gente finalizar, pedir para você reforçar para a gente o horário da abertura da festa e também que você faça um convite para o nosso público. Pô, com o maior prazer. Quero convidar todos vocês, BOAFEST começa nessa sexta, dia 19, a abertura às 17 horas, né? Mas durante o dia já vai ter acontecendo funcionamento ali no Palácio. Teremos muitas atrações, como sempre, os grupos folclóricos se apresentando. Teremos a Banda do Barril, que é uma banda muito conhecida nesse segmento, né? E que agrada muito a todo o público. Teremos também um grupo folclórico, o Grupo Folclórico Estrela do Rio Grande do Sul, também participando com a gente. E a BOAFEST do dia 19 vai até o dia 5 de julho. Funcionando de terça a quinta, das 10 às 10 da noite, sexta e sábado, das 10 da manhã à meia-noite, e no domingo, das 10 às 22 horas também. Então, tem muitas atrações, são praticamente 3 semanas de festa, onde nós estaremos ali com o maior prazer, recebendo a todos os turistas e visitantes, e para vocês, com certeza, será uma grande alegria terem o privilégio de participar da maior festa germânica do estado do Rio de Janeiro, a segunda maior do Brasil, e que a gente está trabalhando com muito carinho para, como eu já disse aqui e repito, oferecer a melhor BOAFEST de todos os tempos a todos que comparecerem em Petrópolis. Perfeito, Ney. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Cara. Um prazer te receber aqui e, é claro, um prazer poder falar sobre a BOAFEST, essa festa maravilhosa que faz tanto parte da nossa cultura, faz parte aqui do sangue de Petrópolis. Com certeza. Espero você lá.
Com certeza, você estarei lá. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta com a parte de entrevistas aqui do Correio Petropolitano Debate e hoje, a convidada de hoje é a cirurgiã dentista Kátia Nassif Blanc. Kátia, uma boa tarde para você, seja bem-vinda aqui ao Correio Petropolitano Debate e eu queria que você se apresentasse para o nosso público. Meu nome é Kátia, né? Sou cirurgiã dentista, capacitada no sono, sou professora da Unifase. Kátia, eu queria primeiro saber qual é a relação da odontologia e do tratamento do sono. Muitas pessoas procuram para tratar o sono, às vezes um psicólogo, um psiquiatra e às vezes até um neurologista, né, dependendo do caso. E qual é a relação da odontologia e sono? Então, poucas pessoas realmente sabem, né, que o dentista também trata o sono. Na verdade, o tratamento ele é multiprofissional, né? A gente assim, monta uma equipe e cada um tem sua função, uma não mais importante do que a outra, né? E como dentista, a gente pode colocar aparelhos intraorais, que um deles, que é o mais conhecido, que é você provoca um avanço da mandíbula, liberando assim as vias aéreas superiores. E dentro dessa parte técnica, eu queria saber em relação, a senhora falou que é professora, eu queria saber em relação à atualização do curso que está acontecendo lá na Unifase, a senhora é professora lá, qual a importância dos dentistas, dos cirurgiões dentistas se especializarem nisso? É um assunto que tem crescido ao longo dos últimos anos, como você falou, não é todo mundo que sabe sobre essa relação, então qual a importância da especialidade nesse caso, dos profissionais se especializarem? Então, nós como dentistas, a gente tem uma ligação muito próxima mesmo dos pacientes, né? A gente tem a oportunidade de fazer uma avaliação tanto da parte esquelética, né? Crânio-facial, como também da cavidade oral. Então, a gente consegue fazer uma triagem desse paciente e encaminhá-lo para um diagnóstico que
é sempre feito pelo médico, né? E após essa avaliação do médico, se for uma indicação para um tratamento com o dentista, ele volta para a gente, e muitas vezes a gente associa também o tratamento com uma fonoaudióloga, ou às vezes com uma psicóloga, com fisioterapeuta. Então, assim, como eu disse, ele é bem multiprofissional mesmo. E você falou sobre o avanço da mandíbula, né, na resposta anterior. Eu queria saber, em relação, por exemplo, a pessoa às vezes desde cedo usa aparelho, né, aparelho fixo, aparelho móvel. Isso pode ser consertado com o aparelho móvel, o sono, nesse caso que você falou do avanço da mandíbula? Não, então, nós também temos a situação, como você falou, né? O paciente usa um aparelho fixo. Ele pode até fazer um preparo cirúrgico, tá? Que muitas vezes o tratamento da apneia do sono e é até assim, um tratamento bem efetivo quando você faz a cirurgia, né? Tanto só de avanço de mandíbula ou bimaxilar, né? De maxila ou de mandíbula. Então, muitas vezes a gente coloca o aparelho fixo como preparo para essa cirurgia, né? Isso é uma das formas da gente tratar, né? Claro, também o avanço com a IO, também temos a disjunção também que a gente faz do palato, tudo isso sempre com o objetivo de desobstruir, né? De liberar a passagem de ar mesmo. E dentro dessa questão da obstrução, né, que é a apneia obstrutiva do sono, queria que você explicasse um pouco sobre isso. Qual é o principal efeito? É o ronco? A pessoa tem mais dificuldade para dormir? Como é que funciona? Então, o ronco, é até importante você falar sobre isso, que muitas pessoas pensam que o ronco é inofensivo, né? Que ele só incomoda o parceiro. Mas já se sabe que um paciente que ronca hoje é um possível paciente que possa ter a apneia do sono futuramente, né? Então, o paciente que tem apneia, ele tem uma obstrução das vias aéreas, provocando, assim, uma diminuição do fluxo respiratório. Que na apneia mesmo propriamente dita, essa redução do fluxo se dá de 90% ou mais. E existem outras situações que podem causar no paciente? Claro, você falou em relação que o ronco parece que só atrapalha, né, o parceiro, a pessoa que está junto ali dormindo com a pessoa. Existem outros efeitos que podem causar, no caso da apneia, que podem ser tratados, né, pelo dentista? Sim, então, o otorrino é um grande parceiro para a gente no tratamento, né? Muitas vezes a gente realmente, o médico de escolha do dentista normalmente é o otorrino, porque ele faz uma avaliação dessas vias aéreas, né? Muitas vezes quando criança já faz a adenomidelectomia, né? Ou algumas vezes até quando chega na fase do adulto e o paciente tem apneia, muitas vezes ele também faz a remoção das amígdalas para ajudar nesse tratamento. Então, o volume de língua, muitas vezes a pessoa tem a língua mais volumosa, né, que a gente chama de macroglossia, mais posteriorizada, então, por isso também quando você avança, né, quando não é um caso cirúrgico, né, pelo otorrino, então a gente avança para desobstruir, né, como eu falei anteriormente. Então, assim, a gente trabalha muito, muito próximo mesmo do otorrino. Não sei se eu respondi. Tá? Você falou dos otorrinos, citou outros médicos. Qual a importância de fato dessa integração, né? O paciente às vezes vai em um médico, ele às vezes nem sabe se é aquele médico, né? E no caso até dessa relação do sono com o dentista, muita gente não conhece, eu, por exemplo, não conhecia, lendo sobre você que eu aprendi. Então, qual a importância da integração dos médicos com o cirurgião dentista? Como é que funciona isso? Então, algumas vezes o paciente, né, como você mesmo disse, procura diretamente o médico, né? E o médico vai avaliar, vamos dizer, que procurou um otorrino. Aí o otorrino viu alguma possibilidade cirúrgica ali, vai ser, se o paciente estiver de acordo, vai ser a nossa primeira escolha. A partir dali, e também para que a gente tenha um diagnóstico, é importante a gente falar que o paciente tem que passar por um exame que chama-se polissonografia. E que o padrão ouro é que se faz no hospital, que é a polissonografia tipo 1. Então, a partir dali, ele está lá em contato com o otorrino e o otorrino vai avaliar a polissonografia, vai fazer o exame clínico, né? E algumas vezes também tem outros exames também que ele faz, que ele consegue realmente visualizar, né? As vias aéreas, vamos dizer, por uma câmerazinha.
E aí, a partir daí, se ele identificar que não é cirúrgico, a gente pode também ter uma indicação do CPAP, não sei se você já ouviu falar, não, que é um aparelho de pressão, que entra uma pressão positiva, né, pelas vias aéreas, e aí você desobstrui dessa forma. Forma como se fosse uma tala, assim, sabe, de ar, né? E aí você consegue a desobstrução dessa forma. Então, o CPAP é o padrão ouro, ele é sempre a primeira escolha, né? Quando não é um caso cirúrgico, entra o CPAP, ou quando o paciente também não quer fazer a cirurgia. E aí, sendo assim, se o paciente tem apneias graves, é sempre o CPAP, mas quando o paciente tem apneias leves e moderadas, aí é onde entra o cirurgião dentista. Que aí, essas apneias leves ou moderadas, a gente pode tratar, né? Como eu falei, de alguma forma, como foi citado aqui anteriormente, ou até mesmo quando o paciente tem apneia grave, mas tentou usar o CPAP e não se adaptou, ou simplesmente não quer usar o CPAP, mais importante é a gente buscar mesmo pela qualidade de vida do paciente, né? Então, aí, vamos dizer assim, a Academia Americana do Sono preconiza que melhor um tratamento com aparelho intraoral do que nenhum tratamento. E aproveitando para falar, o ronco primário, como a gente falou inicialmente, ele parece, né, inofensivo, mas ele incomoda, né, e é um possível paciente a uma futura apneia, né? Então, o ronco primário também é indicação de aparelho intraoral. Então, as principais indicações para o tratamento com o cirurgião dentista: ronco primário, apneias leves e moderadas e apneias graves quando o paciente não quer ser tratado através de procedimento cirúrgico ou CPAP. E dentro disso tudo que você falou, né, eu queria que você falasse um pouco sobre o curso de atualização que a Unifase está fazendo. Então, é um curso de imersão em odontologia do sono para quem tem interesse em começar a trabalhar nessa área. Porque, assim, é uma área que, infelizmente, a gente não tem esse conteúdo na faculdade, né? Então, isso é até um lado bem legal, né, da Unifase, que está se preocupando em trazer. A gente, ano passado, já trouxe um evento da Academia Brasileira do Sono, em março do ano passado, e esse ano trouxemos novamente. Fizemos agora a Semana do Odonto também com o tema do sono. Então, assim, a Unifase está bem preocupada em trazer esse conteúdo de alguma forma para os alunos, né? E é onde entra o curso de imersão, né? Só que o curso é para graduados, né? E a gente, assim, são 3 dias de curso, a gente tem um conteúdo teórico e tem uma parte prática também. Nesse conteúdo teórico, a gente dá, assim, um conteúdo básico, vai ter também aula com o otorrino, também otorrino do sono, né? E seremos outras 3 dentistas, né? E teremos a parte prática, que é onde o aluno vai ter a oportunidade de instalar, manusear, ajustar o aparelho intraoral. E dentro dessa Semana do Sono, teve a Semana da Odontologia também na Unifase. Como é que tá a procura, né, de fato, dos dentistas, dos cirurgiões dentistas, procurando essa especialidade? Tem muita gente interessada. Você falou que não é um assunto discutido na faculdade, né, o que é um pouco até preocupante, dependendo do ponto de vista. Como é que está a procura? Tem muita gente atrás ou pouca gente está sabendo ainda? Então, eu tenho recebido muitas mensagens e como você falou, né, depois do evento, assim, desperta assim, um grande interesse, sabe, nos colegas em buscar mesmo por mais conhecimento, né, porque a gente traz pessoas, assim, colegas de várias especialidades, né, que colocam ali a importância mesmo, né, da gente ter esse olhar para o sono no consultório. E mesmo que o cirurgião dentista não queira, assim, fazer a imersão, não queira se inserir mesmo, né, ao tratamento, né, começar a tratar os seus pacientes, é importante que ele saiba ter esse olhar, que ele saiba triar esse paciente e, a partir dali, encaminhar para um dentista capacitado, encaminhar para um especialista no sono, né? E essa questão da especialização, a integração, né, que você falou dos médicos encaminharem para o dentista, você acha que os médicos hoje eles têm essa visão ou você acha que isso está mais dentro da odontologia? Então, o médico do sono, sim, mas não são todos os médicos que têm acesso a essa informação. Mas os médicos formados no sono, sim.
Então, deixando claro que para o dentista não é uma especialidade, é uma capacitação seguida de uma certificação. E para os médicos, sim, algumas especialidades conseguem ter uma subespecialidade que seria do sono, né? Os otorrinos, os neurologistas, como você falou, os pneumos, os psiquiatras, né? E agora, mais recentemente, os cardiologistas. Mas a gente trabalha muito próximo também dos psicólogos, né? Quando a gente tem um paciente que tem, por exemplo, insônia associado à apneia do sono, que tem até uma nomenclatura, chama-se Comisa, né? Poucas pessoas sabem também. E assim como o fisioterapeuta, que ele tem que estar sempre à frente do tratamento com CPAP. E, além do sono, né, existem outras áreas que o dentista, o cirurgião dentista, que é o caso da senhora, ele pode transitar fora a questão do tratamento do sono, que aquelas áreas que, por exemplo, vamos dizer, algo cardiovascular, que muitas vezes a população não sabe, né? Então, existem outras áreas que o dentista geralmente pode, fora a saúde bucal, obviamente, que o dentista pode ajudar? Não, então, a gente já tratando a apneia, a gente ajuda de certa forma, né? Porque tem uma relação muito íntima da hipertensão arterial, né? Com o paciente de apneia. Muitos problemas cardiovasculares também, pacientes com arritmia, pacientes que infartaram. Muitos desses pacientes são pacientes com apneia não diagnosticada, né? Não tratada. E um dado interessante, nós temos 936 milhões de pessoas no mundo com apneia do sono, ou seja, um terço tem um estudo recente em São Paulo que mostrou que um terço da população de São Paulo tem apneia do sono, 80% dessas pessoas não diagnosticadas, e a maior parte deles são homens obesos, com uma idade mais avançada, sendo que as mulheres na menopausa chegam perto desse índice, sabe? Então, a gente não atua diretamente, mas de uma forma indireta, né? Quando você trata a apneia, né? Pacientes diabéticos, pacientes com refluxo, pacientes com bruxismo, né? Que é muito comum, assim, vamos dizer assim, é muito comum vocês conhecerem sobre o bruxismo, né? E existe também uma associação do bruxismo com a apneia do sono. Entendi. Realmente esse dado, essa questão de... Não sabia, né? É bom saber, até para a população saber, né? E eu imagino que essa questão de tratar a apneia é igual a atividade física, né? Você trata uma coisa que previne outras, né? Sim. Então, por isso a importância disso. Com certeza. E agora, para a gente voltar a falar em relação ao curso de atualização lá que a Unifase está promovendo, quem pode participar? Como é que faz para a pessoa se inscrever? Como que vai acontecer? Então, é um curso de pós-graduação, né? Infelizmente, porque os alunos têm bastante interesse em participar, mas será mesmo para graduados, né? E tem no site da Unifase, tem ali tudo explicadinho, né? Tem uma parte ali do link, né, para as inscrições. E o curso vai acontecer agora, em julho. E a gente está bem animado. Bom, Kátia, tomara que vá muita gente participar desse curso de pós-graduação e tomara que as pessoas passem a entender a importância do tratamento, né, da apneia do sono. A gente sabe, muito, como você falou, né, muita gente tem e nem faz ideia, né? Sim. Então, primeiro, te agradecer a participação aqui no Correio Petropolitano Debate. Tem algo a mais para falar em relação ao curso, a apneia? Não, é isso. Agradeço realmente a oportunidade. Assim, gostaria que os colegas, né, enxergassem que é possível que em cada 3 pacientes que você recebe no seu consultório, tenham apneia do sono. Então, isso é muito importante a gente investigar, né? O sono é fundamental para a saúde, né? Se eu começar a falar aqui, é muita coisa realmente. Para um bem-estar físico e mental, né? O sono é realmente essencial. Com certeza. Kátia, muito obrigado pela sua presença aqui. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano.
Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate. Dessa vez vamos falar de poesia, de literatura. Vamos falar com André Tourinho, que vai falar um pouquinho sobre um livro que vai ser lançado daqui a pouco. Não é mesmo, André? Seja bem-vindo. Muito obrigado por me receber aqui, é uma satisfação. Um prazer te receber aqui no programa, André. E antes da gente falar especificamente sobre o livro que vai ser lançado aqui em Petrópolis, queria que você falasse um pouco sobre você, se apresentasse para o nosso público. Muito obrigado. Eu sou André Tourinho, tenho me dedicado às artes desde a adolescência. Eu sou formado em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda pelo FRJ, mas ao longo desse caminho eu tive o privilégio de participar de uma antologia da PUC, na época que eu morei em São Paulo, e assim fui descoberto poeta por uma professora que leu os versos e falou: não, você é poeta. E desde então eu tenho buscado deslindar um caminho no teatro, escrevendo para o teatro, atuando. E recentemente saiu em Petrópolis o filme Ecos da Vida, dirigido por André Bragança, e tive a alegria de protagonizar em um dos núcleos e perceber como as artes se conversam, não se divergem, muito pelo contrário. Diferentes linguagens que, de alguma maneira, fazem com que eu alcance a pessoa de diferente forma. E agora estou lançando meu segundo livro de poesia pelo selo Canário Editorial, e é uma satisfação. Petrópolis realmente é uma cidade muito aberta à arte. E até essa questão de Petrópolis ser uma cidade aberta à arte é um tópico interessante a gente destacar, que você vai lançar o livro em Petrópolis, mas você tem todo um caminho antes que começa lá na Bahia, não é mesmo? Lá em Salvador. Justamente. É uma satisfação dizer que Petrópolis é a primeira cidade a lançar o livro. Então, é efetivamente o lançamento, não mais um entre tantos lançamentos. Sim, eu sou de Salvador, nascido e crescido lá, morei lá até os 17 anos. E são realidades muito distintas. E como baiano aqui encontrei uma cápsula do tempo, de um período não só imperial. Eu acho que é uma cidade que continua viva. Eu não vejo como um museu aberto, simplesmente. Há um presente no qual as pessoas escrevem suas vidas nesta cidade, que é segura, histórica, bucólica, mas ao mesmo tempo há toda uma beleza de poder observar a poética nas ruas. Sinto muito isso. Perfeito, André. E até é um ponto interessante que eu gostaria de entender, é justamente
Por que Petrópolis ter sido escolhido para ser justamente o ponto principal do lançamento desse livro? Eu moro aqui em Petrópolis nos últimos 2 anos, uma vez que eu me formei na UFRJ. E aqui eu diria que boa parte do corpo dos poemas se fez aqui, né? Ou seja, ainda que convivências na época do Rio, Salvador, São Paulo, aqui encontrei uma cidade ponte, uma cidade porto, para justamente absorver as vivências que eu havia acumulado e também destrinchar o olhar. Acho que é uma cidade que permite pausas nesse frenesi que muitas vezes nos encontramos. E um outro ponto que eu gostaria de falar, antes da gente de fato começar a falar sobre o livro em si, sobre esse segundo lançamento, é justamente sobre o primeiro. Queria que você falasse, antes desse aqui, qual é o livro que vem, qual foi o primeiro livro lançado? Então, o primeiro livro saiu em 2021, eu sou de 2000, imagino que você seja até mais novo, Um pouquinho mais novo, pouquinho mais novo. 2003. Essa geração Z, né? E chamado Doce Caos, e foi justamente um baiano nessa diferença de realidade em São Paulo, nessa época. E eu acho que foi um livro importante, porque me permitiu elaborar uma identidade, testar o que funcionava, o que não funcionava, para justamente amadurecer na obra seguinte. Tanto que houve, de 2021 a 2026, uma janela de tempo considerável para justamente ir decantando esses poemas, né? Porque é preciso muita matéria de vida para alcançar a poesia. E nesses 5 anos, agora a gente vai ter o Se Fôssemos Cidade, esse seu segundo lançamento. Queria que você falasse um pouco sobre o conteúdo desse livro. Então, eu vejo o poema como um organismo vivo. Então é difícil descrever, como descrever sua mãe, seu pai, as pessoas. Você tem um ângulo dele. E a cada vez que eu reacesso o meu livro, eu vou percebendo que é um origami. Uma nova face se apresenta conforme você se move ao longo da leitura. Mas eu diria que é um livro que quer abarcar as sombras e luzes que se contém em nós. Eu acho que vivemos em um período, às vezes, maniqueísta, e a poesia quer abarcar tudo de humano que há em nós. Não exige a perfeição, abraça a nossa congruência. E o livro pega a metáfora do espaço para justamente nos representar como pessoas. Porque nós temos pontos turísticos, virtudes que apresentamos na nossa fronte, na nossa fachada, digamos assim, mas também as nossas mazelas, nossas favelas, aquilo que omitimos. Mas tudo isso nos integra. Então acho que é um livro que quer nos integralizar nessa representação de algo que é a cidade. Nós amamos e odiamos a cidade. No engarrafamento, xingamos no fundo da nossa alma. E na Boa Fest agora, comemorando, louvamos o fato de estarmos aqui vivos, né? Testemunhando a cidade que se movimenta. Mas acho que o livro quer capturar justamente os ritmos interiores. Mas nada melhor como a concretude para representar o que é invisível em nós. Perfeito. E até uma abordagem bem diferente, bem fora da curva, vamos dizer assim, relacionar a uma pessoa, relacionar um ser humano com uma cidade. Queria saber como que surgiu essa ideia de fazer essa relação. Esse poema, Se Fôssemos Cidades, que é um poema título, né? É o terceiro poema que há na obra. Nasceu em Petrópolis, eu me lembro que foi em uma madrugada. E eu pensei como aqui na cidade eu pude acessar várias pessoas e me ver desafiado a refazer a vida em muitos aspectos e sair dessa zona de conforto. E eu pensei justamente nisso, como queremos apresentar o nosso lado luminoso quando alguém nos adentra. E cada cidade tem uma característica irrepetível. Por mais que você ame Petrópolis, não há como, em qualquer outro lugar do mundo, encontrar a mesma realidade. E da mesma forma, somos assim como pessoas. E eu digo isso, quando você cria, o poeta precisa ser fiel a uma percepção. E o primeiro verso, segundo Rimbaud, esse poeta francês simbolista, vem de Deus, vem do além, vem de um lugar. E o primeiro poema é assim nos víssemos, cada qual como cidades. Aí nasceu o restante. Perfeito. Foi então uma viradinha de chave Uma que aí viradinha de chave. permitiu Um que todo- fio
Que permitiu foi que me tudo isso levando. fosse tudo costurado, né? Como você disse, fio, Exatamente. e costurasse todo esse livro. E como você disse, esse é o título do terceiro poema do livro, é o título do livro, mas é o título especificamente de um dos poemas. Sim. E quais são as outras obras, os outros temas que são abordados durante essa obra? Uma excelente pergunta, porque eu vejo um livro de poesia como uma grande galeria. Ou seja, cada quadro é uma obra por si própria. Você pode ficar a tarde inteira em um quadro só e vai ter uma história naquele flash. Agora, uma página é isso que eu gosto de dizer, um verso pode conter um universo. Mas nesse sentido, eu acho que a obra abarca metalinguagem, poemas lírico-amorosos, mas com uma veste contemporânea, não aquele amor puramente idealizado, com suas frustrações, com seus realismos, justamente como há na cidade. Eu também falo sobre o Rio de Janeiro, há uma seção chamada Saudades Cariocas, e que eu descrevo até uma experiência de assalto, que foi muito inusitado, porque acabou que não levaram meu pertence, porque trincou a tela. Eu sofri um desmaio, uma concussão, e um dos assaltantes pegou o celular trincado e colocou sobre meu peito, como se fosse um defunto, e a pessoa colocando uma flor, com muita gentileza. E há também muita transcendência, acho que essa questão de encontrar o espírito dentro do corpo e ver como na vida temos os impasses e em meio a isso precisamos encontrar esses refrescos que eu acho que a poesia nos habilita. E até um ponto interessante, é uma história bem inusitada, inclusive dessa questão do assalto, mas um ponto que você já havia comentado, mas é importante a gente destacar. Os poemas especificamente, tratam de vivências suas. Sim. Então, traz todo um aspecto diferente do comum, não é mesmo? Eu concordo com você porque há duas classes de poetas que embarcam no imaginário, na fantasia, no surrealismo, e outros que são muito arraigados na carne, o que passa pelo corpo, e é retrabalhado pela poesia. E há uma poeta que muito me influencia, Adélia Prado, que é muito vista como a poeta do cotidiano. Ela diz, o que nós temos, se não cotidiano? E algo importante de dizer que a poesia não é uma fantasia, ela atravessa a realidade, mas vai além, ela apresenta possibilidades também. E eu acho que a poesia reinventa a linguagem e a partir da linguagem mostra novas lupas por meio das quais conseguimos reacessar o mundo por outros ângulos. Então concordo com você, não é tão óbvio assim, né? É um ponto interessante de a gente destacar porque não necessariamente é uma questão inovadora, mas que ainda assim não é sempre que a gente acompanha um livro de poesias e vão ter apenas experiências próprias. Então eu achei importante destacar. E agora, para a gente aí poder finalizando a nossa conversa, André, eu queria que É você tão rápido, né? Exatamente, o tempo passa voando. Mas eu queria que você falasse um pouco justamente sobre o evento de lançamento, que vai ser, como você já disse, como eu já destaquei, aqui no município de Petrópolis. Excelente. Então, neste sábado, às 17 horas, na casa de Cláudio de Souza, graças à Academia Petropolitana de Letras, a qual muito agradeço, faremos um lançamento antes com uma mesa, bate-papo, com o professor Leandro Garcia e a ilustradora Natália Falati. E depois haverá a leitura de poemas, que acho que é uma experiência importante, né? Sentir o poema no som, na voz, tornar algo vivo, né? E após isso, uma sessão de autógrafos aqui. Eu queria até mostrar a capa. Uma capa interessantíssima, inclusive bem E diferente. essa ilustração, eu queria até comentar isso, é do artista Matthew Kuzik, que mora em Nova York. E ele muito gentilmente cedeu a obra dele, que conversa tanto com o título. Então, é um prazer estar aqui e divulgar poesia. Leiam poesia. Eu acho que poesia é justamente a ferramenta para melhor viver, né? Em todos os cenários, no luto, nas dificuldades, nas alegrias. Perfeito, André. Muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer conversar com você sobre esse novo lançamento, também sobre a sua carreira. E, é claro, desejo muito sucesso nesse evento do Muito sábado. obrigado, um prazer. Obrigado, prazer receber. Obrigado por ter me recebido e espero por vocês lá. Perfeito, gente. Com esse convite, eu encerro as nossas informações da nossa entrevista de hoje. E muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.
TVC, a TV do Correio da Manhã.